Olá, aqui quem fala é o Nick e no vídeo de hoje estaremos lendo um artigo de Olavo de Carvalho intitulado O Esoterismo Cristão. Esse artigo foi escrito por Olavo antes dele se tornar um pensador mainstream, e antes de se tornar uma figura influente na direita brasileira. É um artigo interessante e raro. O link estará na descrição para quem quiser ler na íntegra. Aproveitem o vídeo. O cristianismo não muda de forma quando visto sob o prisma esotérico. Apenas aprofunda-se, sem alterar-se no que quer que seja. Esta é uma das constatações do autor deste trabalho, especial para o planeta. Aos que se ressentem, contudo, de algum cunho esotérico em seus ensinamentos, o mestre René Guénon avisa: se o cristianismo não tivesse descido para o domínio exotérico, o mundo estaria desprovido de toda tradição. Por Olavo de Carvalho. A maioria das pessoas que, nas últimas décadas, colocou no esoterismo sua esperança de um antídoto contra o materialismo e o cientificismo dominante, parece julgar que somente fora do mundo cristão é possível encontrar o que procuram. Claro, fala-se muito de um cristianismo esotérico, especula-se sobre o intercâmbio entre Jesus e os iniciados essênios. Criam-se fantasias incríveis sobre as passagens pouco conhecidas da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e chega-se a descrever mesmo as iniciações que teria recebido dos mestres egípcios em pleno recinto das pirâmides. Já se escreveram centenas de livros sobre o aprendizado oculto de Jesus, tentando ligá-lo historicamente a tradições anteriores. Mas, como na maioria dos casos, os essênios ou os egípcios, por exemplo, trata-se de tradições muito mais desconhecidas do que a própria vida de Jesus. Está claro que não se pode explicar um mistério por outro mistério. E tudo quanto se consegue aumentar é a confusão. Isto quanto não se cai na pura e simples profanação de transformar Jesus num mero personagem humano histórico envolvido em tramas mais ou menos embrulhadas. Em primeiro lugar, o termo correto não é cristianismo esotérico, mas esoterismo cristão. Isto é mais do que uma inversão de palavras, porque não há diferentes espécies de cristianismo, sendo uma delas esotérica, e sim várias espécies de esoterismo, sendo uma delas cristã. O cristianismo não muda de forma quando visto sob o prisma esotérico, apenas aprofunda-se, sem alterar-se no que quer que seja. Já o esoterismo, ao contrário, sendo único em sua essência, ele é a filosofia perennis, a verdade metafísica una, eterna, supraformal e transcendente. Varia, entretanto, nas distintas formas históricas que o expressam, havendo, portanto, um esoterismo cristão, um islâmico, um judaico, etc. Em segundo lugar, para encontrar a pista do esoterismo cristão, é preciso comparar o cristianismo com as demais formas de monoteísmo semítico, o judaísmo e o islã, o que hoje em dia tornou-se muito mais fácil para um cristão desde que o Concílio Vaticano II estabeleceu uma atitude de compreensão fraterna para com as demais tradições monoteístas, dissipando velhos rancores. Nossa comparação verifica-se que a mensagem judaica e a islâmica instauram desde o início leis reveladas, destinadas, portanto, a regrar a vida das comunidades a elas submetidas, e assim a criar no recinto do mundo humano e terrestre formas sociais de vida conforme a vontade de Deus. Dão o caráter sacro da comunidade tomada em si mesma, seja ela de natureza racial, o povo eleito de Israel, ou de natureza jurídica, como no caso islâmico. Já o cristianismo, por seu lado, não estabelece desde logo lei social nenhuma, e antes proclama seu desinteresse por todos os assuntos propriamente sociais e políticos. Dai a César o que há de César, Marcos 12:17, porque o meu reino não há deste mundo, Mateus 22:21. Há, portanto, uma diferença básica nas formas iniciais de apresentação dessas três revelações. O judaísmo e o islamismo apresentam-se desde logo como religiões institucionais, o cristianismo como uma via puramente espiritual alheia a toda a questão institucional. Claro, com isso não se nega o caráter espiritual do judaísmo e do islã,
nem o caráter institucional do cristianismo. Apenas ocorre que, no caso judaico e islâmico, a essência espiritual, o miolo na terminologia islâmica, se apresenta sob uma carapaça jurídica e social, a casca, enquanto o cristianismo se apresenta inicialmente sem essa carapaça, e só a desenvolve depois, no decorrer dos séculos, quando isso se torna necessário para a implantação do culto e da civilização cristã. Disciplina ascética e o conhecimento superior. Em suma, o judaísmo e o islã se apresentam como exoterismos que revestem uma essência esotérica. O cristianismo como um esoterismo que aos poucos se reveste de uma camada esotérica. Essa constatação, que é óbvia em si mesma, embora de uma obviedade raramente contestada, leva-nos a compreender certas contradições aparentes entre o Velho e o Novo Testamento. Se o Decálogo ordena honrar pai e mãe, e Cristo diz que veio trazer divisão entre filho e pai, entre filho e mãe, entre nora e sogra, e os inimigos do homem serão pessoas de sua própria casa, como Mateus 10:34, ele não está contradizendo a lei, pois não veio nem para contradizê-la, nem para repeti-la, literalmente, mas para levá-la à perfeição. Mateus 5:17. Isto é, para fazê-la cumprir num plano superior. Quer dizer, Cristo está contradizendo os profetas. Ele está falando de outra coisa. Os profetas traziam uma lei para ser cumprida literalmente por todos. Cristo está trazendo um caminho de perfeição, uma via espiritual para ser seguida por aqueles que tiverem ouvidos para ouvir e olhos para ver. O que certamente não se aplica a toda a humanidade indistintamente. Enfim, os profetas falam num plano exotérico, de legislação e culto, e Cristo fala num plano esotérico, de ascese individual. Tais contradições aparentes não deixaram de criar dificuldades mais tarde, quando o cristianismo se transformou em uma religião institucional, pois as palavras de Cristo não podiam ser violadas em seu sentido literal, nem tomadas só literalmente como leis para toda a sociedade. Quem poderia estabelecer um código de leis que incluísse para toda a sociedade a obrigação de oferecer a outra face ou de abandonar todos os seus bens a sair à busca de Deus? Por isso, tais sentenças não foram interpretadas como leis, mas como conselhos de perfeição. Eles não são normas para as pessoas comuns, mas ideais que de forma alguma a Igreja considera obrigatório para um cristão. O que não impede que se tornem obrigatórios para alguns indivíduos seletos, num plano esotérico, como parte da disciplina ascética que lhe dará acesso não apenas ao paraíso, que está garantido indistintamente a todos os fiéis, mas a um conhecimento superior e direto, ainda em vida. Aquilo que exotericamente é um ideal inatingível, torna-se, no plano esotérico, uma exigência disciplinar. Como a fronteira entre o ideal e o obrigatório se torna sutil, muitos são os casos onde os cristãos se debatem na angústia de não conseguir ser plenamente cristão, enquanto que o judeu ou islamita, para sê-lo, basta que sigam literalmente, de boa fé, as prescrições das respectivas leis reveladas, as quais, no caso muçulmano, são de uma simplicidade ao alcance dos mais ignorantes. Claro que a sinceridade interna da adesão e da obediência também entram em conta, mas não de maneira inicial e ostensiva como no cristianismo. Devido a essa circunstância, escreve Luc Benoit, a doutrina cristã não pode escapar de um desequilíbrio proveniente da confrontação de sua alta espiritualidade com a exigência de uma vida ordinária. A vida do Cristo mostrou-se particularmente difícil na sua prática, expondo seus fiéis ao risco de uma hipocrisia permanente, como é constatada por Kierkegaard, quando declara o cristianismo inviável. E não será demais lembrar o cinismo com que Gurdjieff perguntava: como podemos amar nossos inimigos se não conseguimos amar nem nossos amigos? Guénon e a descida ao exotérico.
A transformação do esoterismo cristão numa religião institucional demandou o estabelecimento de certas leis que, não estando prescritas no Evangelho, tiveram que ser procuradas em alguma outra fonte. Essa fonte foi o direito romano, no qual a Igreja, transformada em Igreja do Estado pelo imperador Constantino, quando mudou a sede do Império para o Bizâncio, apoiou-se para estabelecer o direito canônico. Do mesmo modo, a Igreja aproveitou-se dos quadros da administração imperial para estruturar-se como organização social. Tudo isso leva-nos a compreender por que aqueles que buscam o esoterismo cristão, através de pesquisas históricas nos meandros mais obscuros das civilizações perdidas e sociedades secretas, jamais o encontraram. O esoterismo cristão não está lá, está aqui, na letra mesmo das palavras do Evangelho. O exoterismo, o estabelecimento da religião institucional, foi que, ao contrário, teve de interpretar as palavras de Cristo em sentido figurado para poder dar-lhes um caráter de certa obrigatoriedade geral que por si mesmas não parecem ter. Hoje em dia, muitos, concordando com a versão dos fatos aqui apresentada, poderão interpretá-la num sentido errôneo e, de certo modo, maldoso, acreditando ver, neste progressivo estabelecimento de uma religião institucional, que desvirtuação, uma desgenerescência de intenção originária. Nada mais frequente, hoje em dia, do que ataques à religião estabelecida em nome da essência do cristianismo. Frente a isso, é preciso ressaltar que o estabelecimento de uma religião institucional não foi a degenerescência nem uma traição, mas ao contrário, uma expressão de misericórdia. A explicação seguinte é de René Guénon, que é mais que um insuspeito, já que não era católico, mas muçulmano. Se considerarmos qual era, na época, o estado do mundo ocidental, isto é, do conjunto de países que estavam então compreendidos no Império Romano, podemos facilmente dar-nos conta de que, se o cristianismo não tivesse descido para o domínio exotérico, este mundo, em seu conjunto, teria ficado logo desprovido de toda tradição. Aquela que insistia até então tendo chegado a uma extrema degenerescência, que indica que seu ciclo de existência estava a ponto de terminar, essa descida, insistamos ainda, não foi, portanto, de forma alguma um acidente ou um desvio, mas devemos, ao contrário, encará-la como tendo um caráter verdadeiramente providencial, pois ela evitou que o Ocidente caísse desde essa época num estado que teria sido, em suma, comparável àquela que se encontra atualmente. O momento de produzir-se uma perda geral de tradição, como essa, que caracterizava propriamente os tempos modernos, ainda não tinha chegado. Era preciso, portanto, que houvesse uma restauração, e só o cristianismo poderia operá-la, mas com a condição de renunciar ao caráter esotérico e reservado que tinha tido de início. É preciso, portanto, crer que a fundação do cristianismo como religião foi desejado pelos representantes da tradição, ou seja, do esoterismo. Aí entra outra explicação de Guénon, ressaltando que os representantes qualificados da tradição, na época, reconheceram no Cristo a autoridade absoluta tanto no campo esotérico como no exotérico. A autoridade da tradição anterior ao Cristo é representada na Bíblia pelos 3 reis magos. Pela homenagem que prestam ao Cristo, escreve Guénon, eles reconhecem expressamente nele a fonte de toda autoridade nos 3 domínios em que ela se exerce. O primeiro oferece ouro e o saúda como rei. O segundo lhe oferece o incenso e o saúda como sacerdote. E o terceiro lhe oferece a mirra, ou bálsamo, da incorruptibilidade, e o saúda como profeta ou mestre espiritual por excelência, o que corresponde diretamente ao princípio comum dos 2 poderes, sacerdotal e real. A homenagem é assim, rendida ao Cristo desde o seu nascimento humano, nos 3 mundos, de que falam todas as tradições orientais, o mundo terrestre, o mundo intermediário e o mundo celeste. E aqueles que a fazem não são outros senão os depositários autênticos da tradição
primordial. Além disso, Guénon ressalta, num outro texto, que a descida do cristianismo ao nível exotérico ou religioso ocorreu num momento que estava perfeitamente de acordo com as leis cíclicas conhecidas pelas tradições orientais. Segredos na palavra dos Evangelhos. Além disso, em todas as tradições esotéricas, o conhecimento profundo obtido pelo esoterista jamais desmente propriamente algum dogma religioso. Antes, o completa, dando-lhe a plenitude do seu significado e justificado pela certeza do conhecimento aquilo que antes era sustentado apenas pela fé. Dentro do esoterismo islâmico, por exemplo, o fiel comum se submete à proibição do vinho porque assim manda a lei, e talvez interprete essa proibição no sentido moralista ou vulgarmente higiênico. Já o esoterista compreenderá que a proibição se destina a resguardar um suporte simbólico, pois o vinho vai representar justamente certas essências espirituais que o estudante sufi tem acesso em certos graus de iniciação, e que assim se trata de uma proibição meramente técnica e não moral ou sanitária. Mas isso não o desobrigará de continuar cumprindo a proibição num sentido literal que, por outro lado, ele já superou. Resumindo tudo numa frase do meu professor Michael Weber: se você quer ser um esoterista muçulmano, primeiro tem de ser um muçulmano. Se você quer ser um esoterista cristão, primeiro tem que ser cristão. Se a essência do esoterismo cristão não está oculta em um passado histórico inacessível, mas na letra mesma dos evangelhos, suas manifestações históricas, por outro lado, são tão abundantes em toda a história do Ocidente que parece um esforço cômico ir buscá-las nas pirâmides do Egito. Em todo o Novo Testamento, são muitas as referências a um conhecimento interno que não poderia ser dado a todos sem distinção. Precisais de leite, diz São Paulo, e não do alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina, pois ainda é uma criancinha. Os adultos, porém, que possuem o senso moral exercitado, para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Epístola aos Hebreus 5, 12, 14. Entretanto, é muito difícil reconstruir historicamente os primórdios do cristianismo, o que é natural, dado seu próprio caráter esotérico. É certo que, embora transcendendo os quadros do exoterismo judaico, ele se parecia muito com a espiritualidade das comunidades essênias, onde, inclusive, o rito principal constituía-se de uma refeição tomada em comum após uma purificação. Segundo Luc Benoit, é possível que Jesus tenha recrutado entre os essênios seus primeiros discípulos, pois, após o advento do cristianismo, os essênios desapareceram de cena, como se tivessem sido absorvidos numa síntese superior. Para disseminar-se no mundo antigo, o cristianismo adotou como veículo o idioma grego, assim como viria mais tarde a adotar o direito romano, o que propenciou a fusão do seu vocabulário com o do hermetismo helênico, criando assim uma das mais conhecidas correntes do esoterismo cristão, as ciências herméticas, entre as quais ressaltam-se a alquimia e a astrologia. Durante toda a Idade Média, essa simbiose cristã hermética dominou a cultura superior, que se estruturava em torno de 7 disciplinas: gramática, lógica e retórica, aritmética, geometria, astrologia e música, que formavam o trivium e o quadrivium. Apesar da coincidência nominal com disciplinas estudadas ainda hoje, tratava-se de algo inteiramente diverso, pois seus objetivos, os números da aritmética, as figuras da geometria e etc., não eram vistos como simples arranjos convencionais para a medição do mundo sensorial, mas como suportes simbólicos para a apresentação pelo intelecto de realidades metafísicos de natureza superior. Um número, por exemplo, não era uma simples unidade de contagem, mas uma gigantesca suma articulada de conhecimento organizado em torno de um padrão lógico representado
por esse número. Os números eram também representações das diversas ordens de realidade que, desde o absoluto, se desdobravam na multiplicidade de formas do mundo absoluto e manifestado. Do mesmo modo, um planeta não era apenas um corpo ou uma forma material, mas um símbolo de um princípio formador do real. A alquimia fechava o trivium e o quadrivium, direcionando todos esses conhecimentos teóricos para a prática, e, portanto, para o conhecimento metafísico. Isso significa que toda a alquimia medieval pode ser considerada tranquilamente esoterismo cristão, pois ela tenta, dentro dos quadros simbólicos doutrinais do cristianismo, reencontrar na estrutura mesma do mundo material as marcas da presença do absoluto. Com isso, a documentação escrita sobre esoterismo cristão sobe a algumas dezenas de milhares de livros. Padres do Deserto, a Prece Perpétua. As ciências herméticas, entretanto, representam apenas uma aplicação da metafísica às realidades menores e contingentes, e por isso são secundárias e inferiores em relação a ela. Identificam-se assim como os pequenos mistérios da antiguidade, enquanto a metafísica se identifica com os grandes mistérios. No caso cristão, estes parecem reservados às ordens sacerdotais, especialmente monásticas. Por isso, durante a Idade Média, enquanto nas cidades e nas universidades se desenvolveram as ciências do trivium e do quadrivium, os monges, retirando-se do mundo, prosseguiam a linha mestra da tradição proveniente dos primeiros padres do deserto. Estes padres do deserto não se ocupavam de ciência, mas apenas do conhecimento metafísico direto, o acesso ao absoluto. Herdeiro dos primeiros padres do deserto, o exiquiasmo, palavra grega que designa solidão, reconhecimento e paz, e que se adota como denominação de uma das principais tradições da espiritualidade monástica, estabeleceu certas formas de ascese que perpetuam até hoje na tradição cristã. Uma de suas principais técnicas é a prece perpétua, a qual procuram realizar literalmente a sentença de São Paulo, que manda orar sem cessar. Essa técnica começou a ser ensinada no Monte Sinai, já nos primeiros séculos do cristianismo, sendo depois o centro de difusão transferido para os Monte Athos, onde ela ainda é praticada e ensinada. No século XIX, a prece perpétua recebeu uma difusão maciça, com a edição de Filocalia, coletânea de escritos dos primeiros padres do deserto, que dá todos os fundamentos e indicações para esta prática. E mais ainda, com a mesma edição dos Relatos de um Peregrino Russo, livro anônimo, da mais alta espiritualidade, que, no entanto, se tornou uma literatura popular em toda a Rússia. Veem como não é preciso buscar o esoterismo cristão nas pirâmides do Egito? No aspecto formal, a prece perpétua assemelha-se a técnicas orientais como o dhikr islâmico, recitação ordenada dos nomes de Deus, e o nebutsu dos budistas. Os maiores expositores da prece perpétua foram, segundo se diz, Evagro, o Pontico, no século IV, São Gregório do Sinai, São Simeão, o Novo Teólogo, e São Gregório Palamas, este já no século XIV. Evagro definia a prece como uma conservação entre o intelecto e o absoluto. Se no Oriente o esoterismo sobreviveu intocado, enquanto no Ocidente ele pareceu desaparecer de cena, foi porque aqui a própria expansão territorial do mundo cristão tornou difícil a comunicação das várias organizações esotéricas entre si, enquanto que o Oriente permaneceu mais estático, facilitando a continuidade da tradição. O importante papel da Ordem dos Templários. No cristianismo latino, o papel de intermediário entre o Ocidente e o Oriente foi atribuído aos Templários, ordem iniciática fundada por São Bernardo, uma das maiores figuras da Igreja de todos os tempos, que mantiveram com os iniciados muçulmanos relações de cordialidade e intercâmbio.
Esse intercâmbio deixou uma herança tão grande que é impossível averiguar em toda a sua extensão e profundidade o influxo islâmico na cultura do Ocidente, o qual, quando se conhece um pouco de história do esoterismo, se revela muito mais profundo do que os historiadores leigos supõem. Por exemplo, a Divina Comédia, de Dante, é construída sobre símbolos esotéricos fornecidos pela escola Sufi de Suhrawardi, da qual, portanto, Dante deve ser considerado uma expressão europeia. Sabe-se que Dante permaneceu a uma organização iniciática, a Fede Sancta, que, como os Fedeli d'Amore e os Rosa Cruz, resultou de um acordo entre iniciados cristãos e muçulmanos para manter o laço de colaboração. Aos Fedeli d'Amore permaneceu Boccaccio, autor do Decameron, obra iniciática, apesar do sentido francamente profano e diabólico que lhe foi atribuído no cinema. No Decameron, um dos personagens, Melquisedeque, proclama decididamente a unidade transcendental de todas as religiões no plano da doutrina metafísica. Sabe-se que, na Bíblia, Melquisedeque representa justamente a fusão do esoterismo e do exoterismo, pois ele aparece revestido da dupla função sacerdotal e real, e nas palavras de São Paulo, Epístola dos Hebreus 7, 1, 3, Melquisedeque não tem pai nem genealogia, mas está feito à semelhança do Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Na Idade Média, o conhecimento hermético expressou-se também através das artes e ofícios, que, por exemplo, cristalizaram na construção das catedrais que apenas os símbolos alquímicos, como também as regras aritméticas e geométricas que fundamentaram as ciências do trivium e do quadrivium, pode-se ler sobre isto na obra de Fulcanelli, Os Mistérios das Catedrais. O mundo do esoterismo cristão ocidental não se dispersou totalmente a partir da Renascença, mas, por uma série de fatores que seria longo enumerar, e dos quais tratei justamente no meu livreto A Imagem do Homem na Astrologia, tornou-se progressivamente incompreendível para a intelectualidade moderna, destituída do tipo de formação e informação fornecidos nas universidades medievais. Desde então, as expressões mais marcantes do esoterismo cristão foram as seguintes: a obra de Mestre Eckhart e de toda a escola do Reno, assunto facilmente acessível já que existem edições modernas na obra de Eckhart e de seus discípulos, a obra de Nicolau de Cusa, que expõe francamente a unidade das religiões no plano metafísico, tendo-a inclusive ilustrado com um livro sobre o islamismo, a obra de Jacob Boehme, que toma a cosmologia hermética, astrologia e alquimia como ponto de partida para a metafísica. Nos séculos XVIII e XIX, a obra dos chamados, erroneamente, tradicionalistas românticos, como Joseph de Maistre e Louis Claude de Saint-Martin. De Maistre, cuja obra os meios literários costumam interpretar num sentido apenas político, o que, se fosse certo, a tornariam de reduzida importância, chega a afirmar taxativamente: o cristianismo dos primeiros tempos foi uma verdadeira iniciação. No século XIX, a difusão da Filocalia, editada no fim do século anterior, e dos relatos de um peregrino russo. Já no século XX, a obra de René Guénon, embora não direcionada especificamente à exposição da tradição cristã, representou um grande estímulo nesse sentido, já que, expondo as doutrinas orientais, deu várias chaves de apoio para a reinterpretação e a redescoberta da tradição cristã. E também, vários autores ocidentais responderam ao estímulo dado por Guénon. Esses autores agruparam-se hoje em torno das revistas Etudes Traditionales, França, Revista de Studi Traditionali, Roma, e Studies in Comparative Religion, na Inglaterra. Entre os autores que mais escreveram sobre assuntos cristãos nessas revistas destacam-se Martin Lins, Friedrich Schwann e Marcus Pallis.